Pesados. Dando continuidade à nossa disciplina, eu verifiquei que eu somente abordei a unidade 1, mas não haverá prejuízo porque nesse segundo vídeo eu vou mencionar tanto a unidade 2 como a 3 e a 4. A unidade 2 ela vai falar sobre responsabilidade civil no direito do consumidor. Então, inicialmente destaca-se que esse tema é de suma importância, principalmente para quem está enveredando pela área de concurso público e é sempre objeto de cobrança em prova. Então, existe uma distinção entre responsabilidade civil subjetiva e objetiva. Então, o direito privado tradicional, ele estava fundado na ideia de responsabilidade subjetiva, ou seja, para que houvesse responsabilidade, seria necessária a comprovação de culpa, analisando-se a conduta do causador do dano. Obviamente que para a sociedade de consumo em massa, adotar a teoria da responsabilidade civil, a responsabilidade civil subjetiva seria como inviabilizar o direito do consumidor, tendo em vista que seria praticamente impossível demonstrar a culpa do fornecedor. Então, o direito do consumidor, ele trouxe uma nova sistemática para a responsabilidade civil, consagrando a responsabilidade objetiva em caso de danos aos consumidores. Então, desta forma, não é necessária a comprovação de culpa. Então, em que se fundamenta a responsabilidade objetiva no Código de Defesa do Consumidor? Funda-se na teoria do risco da atividade, ou seja, o fornecedor, ao exercer uma atividade no mercado de consumo, ele aceita os riscos no mercado. Então, dela, obtendo vantagem econômica, tem o dever de responder por eventuais vícios ou defeitos dos produtos ou serviços que sejam fornecidos, independentemente de ele ter culpa ou não. Então, a distinção entre defeito e vício, ele relaciona a teoria da qualidade, ou seja, defeito e vício é a falha de segurança decorrente do descumprimento do dever, que está entre qualidade e segurança, que se insere no produto ou serviço uma potencialidade danosa por ele normalmente não possuída e, em virtude disso, inesperada para o consumidor. Então, essa inadequação do produto ou serviço, a fim do que ele se destina, decorre do descumprimento de qualidade e adequação, que é um vício de qualidade, ou ainda diferença quantitativa entre o que é informado ao consumidor e o que é efetivamente, que é o que chamamos de vício de qualidade. Então, no que se trata de responsabilidade civil pelo fato do produto, o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, ele disciplina a responsabilidade civil pelo fato do produto. Ou seja, o fabricante, o produtor, o construtor, tanto nacional como estrangeiro, e o importador, eles respondem, observação, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos decorrentes do projeto, pela fabricação, pela construção, pela montagem, pelas fórmulas, pela manipulação, pela apresentação,
acondicionamento dos seus produtos, bem como por informações que sejam insuficientes, inadequadas sobre a utilização e os riscos. Então, o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, ele enumera os fornecedores que são responsáveis pelos produtos, que são eles: o fabricante, que é aquele que efetivamente participa da fabricação de determinado produto, mesmo que seja apenas como um componente do produto. Igualmente, o montador do produto será considerado fabricante. O produtor, que é aquele que disponibiliza no mercado de consumo produtos não industrializados, e também o importador, que é aquele que coloca no mercado de consumo nacional produtos de origem estrangeira. O construtor também é aquele que disponibiliza no mercado um bem de consumo, que é exatamente o bem imóvel. Então, o que a gente pode mencionar para que seja pressupostos para que haja essa responsabilização dos fornecedores? É necessário que haja uma conduta, um dano, um nexo causal e um defeito. Então, conduta caracteriza-se pela colocação do produto no mercado de consumo pelo fornecedor. A gente pode citar como exemplo a compra de óculos da marca X, por exemplo, na 25 de março, em São Paulo, pela metade do preço. Então, ao acionar juridicamente o fornecedor da marca X, este não pode ser responsabilizado porque ele não colocou esse produto falsificado no mercado de consumo. Então, há claramente uma ausência de conduta. Então, o dano deve ser extrínseco ao produto, ou seja, o defeito deve causar um dano externo, extrapolando os limites da depreciação econômica do produto. Por exemplo, a aquisição de uma motocicleta com problemas de freio, em que o consumidor detecta o problema antes de que ocorra um acidente, não gera responsabilidade pelo fato do produto. Então, esse nexo causal que a gente falou é exatamente a relação de causa e efeito entre a conduta praticada pelo fornecedor e o dano causado ao consumidor. Já o defeito deve estar presente, mas há uma presunção legal ou uma inversão legal do ônus da prova. Ou seja, assim que o consumidor detecta, ele não precisa provar que o defeito existente. Então, defeito é uma falha de segurança do produto. Então, o artigo 12 do CDC define quando um produto será considerado defeituoso. Então, ele será considerado defeituoso quando ele não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando em consideração circunstâncias relevantes entre a sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época que foi colocado em circulação, e a doutrina classifica o defeito do produto em 3 espécies: em defeito de concepção ou criação, defeito de fabricação ou também defeito de comercialização. Então, o que a gente tem como responsabilidade do comerciante? O artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz as hipóteses em que o comerciante será responsabilizado pelo fato do produto. Ou seja,
ele é igualmente responsável quando o fabricante, o construtor, o produtor, o importador não puderem ser identificados. Então, o produto, se for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador, também quem vai ser responsabilizado é o comerciante. Então, não observar adequadamente os produtos perecíveis, ou seja, aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o seu direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo a sua participação na causação do evento danoso. Então, o inciso primeiro, ele traz a hipótese de que um produto anônimo, ou seja, quando não for possível a gente fazer a identificação de um dos fornecedores do produto, está a previsão no artigo 12 do CDC. Então, o inciso 2, ele trata dos produtos que foram mal identificados, ou seja, o inciso 3º, por fim, traz a responsabilidade do comerciante quando este não observar a conservação do produto de maneira correta. Então, ressalta-se que a responsabilidade do comerciante ela é subsidiária, apenas nas hipóteses do artigo 13 do CDC serão responsáveis. Então, a doutrina minoritária, ela defende que a responsabilidade é direta, mas condiciona aos casos do referido artigo, ou seja, o artigo 13. Contudo, a responsabilidade do comerciante, ela não irá afastar a dos demais obrigados, como se observa na expressão igualmente responsável contida no caput do artigo 3º. Então, dando continuidade agora ao módulo 3 e 4, nós vamos falar sobre práticas abusivas. Então, o que são práticas comerciais, oferta, publicidade? Então, práticas comerciais, a gente pode esmiuçar em algumas nomenclaturas, que é a publicidade, que é exatamente o anúncio vinculado em qualquer meio de comunicação com a finalidade de atrair consumidores para um ato de consumo, por exemplo, publicidade nas redes sociais. Então, diferenciações. A publicidade ela não se confunde com a propaganda. Então, a propaganda ela visa promover uma ideologia, seja religiosa, seja política, não possui necessariamente um objetivo comercial. Por exemplo, cita-se a propaganda eleitoral, propaganda do governo sobre aleitamento materno. Então, no Brasil, o controle de publicidade é misto, tendo em vista que há um controle legal e um controle privado. Então, tem princípios da proteção publicitária, ou seja, o princípio da identificação da publicidade previsto no artigo 36 do CDC, que dispõe que a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Então, o consumidor ele possui o direito, ao se deparar com a publicidade, de saber de que se trata de uma publicidade, ou seja, foi pago para estar em determinado local. Então, são requisitos para a publicidade: veiculação, que é o anúncio do produto, precisão suficiente, que são as principais informações sobre o bem de consumo. Como efeito, pode-se afirmar que a publicidade obriga o fornecedor, bem como irá
integrar o contrato. Então, haverá recusa do fornecedor em cumprir a oferta veiculada na campanha publicitária e, aliás, em havendo recusa do fornecedor em cumprir a oferta veiculada na campanha publicitária, o consumidor ele poderá exigir o cumprimento forçado, gente, da obrigação por meio de uma tutela específica. Poderá aceitar outro produto e, por fim, poderá, inclusive, rescindir o contrato, sem prejuízo de perdas e dados. Em relação aos casos de erro de publicidade, a exemplo irrisórios de preços irrisórios, chamados pela doutrina de erro grosseiro, exemplo, um produto que custa R$ 1.500 ser anunciado por 50, não ocorrerá veiculação. Então, será analisado caso a caso. O que será analisado aqui? O que será aplicado? A boa-fé objetiva, a lealdade entre as partes. Existe também o princípio da transparência, da fundamentação da publicidade, ou seja, está previsto no artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o fornecedor, na publicidade dos seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos, científicos que dão sustentação à mensagem. Então, o fornecedor ele deve mostrar a veracidade do anúncio que ele veiculou, fundamentando sob pena de responsabilidade administrativa, civil e também penal. Então, por exemplo, uma empresa de sabão em pó que anuncia a eliminação de qualquer mancha em 5 minutos, se não for mostrada, se não for provado que existe essa eliminação do produto, a empresa está fugindo com o princípio da transparência. Então, existem formas de publicidade enganosa, que é comissiva, que ela pressupõe a prestação de uma informação por parte do fornecedor, que ele já está apto a induzir o consumir em erro. Existe também a omissiva, que o consumidor é induzido a erro pela omissão de uma informação essencial. A exemplo de uma campanha publicitária para vender um serviço de pós-graduação, com a omissão de que o curso ainda não tenha sido aprovado pelo MEC. Então, tem também os sujeitos responsáveis, que será tanto o fornecedor anunciante quanto o fornecedor que tirar proveito dessa publicidade enganosa. Exemplo, montadora e concessionária que tirar proveito de uma responsabilidade. Então, tem algumas hipóteses de publicidade que são abusivas no Código de Defesa do Consumidor, que existem algumas delas, como a publicidade discriminatória, a publicidade exploratória do medo ou da superstição, a publicidade que é incitadora de violência, a publicidade antiambiental, a publicidade indutória de insegurança e a publicidade que também é dirigida a crianças. Então, a responsabilidade pela publicidade abusiva ela é objetiva, ou seja, ela prescinde da prova do dolo, da prova da culpa, do fornecedor e também do anunciante. Então, os sujeitos responsáveis serão
tanto o fornecedor anunciante quanto o fornecedor que tira proveito dessa publicidade de acordo com o que está previsto no artigo 186 do Código Civil. Existem também práticas abusivas que estão previstas no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor em um rol somente exemplificativo. Então, ele considera e consagra algumas práticas que são consideradas abusivas. Então, não há no Código de Defesa do Consumidor o conceito de uma prática abusiva. Mais uma vez, trata-se de um conceito indeterminado, ou seja, no artigo 39, é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas, condicionar o fornecimento do produto ou do serviço ao fornecimento de um outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, há limites quantitativos. Também recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades em estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Também é uma prática abusiva enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer tipo de serviço. Prevalecer-se da fraqueza ou da ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, sua saúde, conhecimento, condição social, para impingir-lhe um produto ou um serviço. Então, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, isso é algo que é prática abusiva consagrada no nosso Código de Defesa do Consumidor. Também executar serviços sem elaboração de orçamento, de autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Então, repassar informação também depreciativa, referente ao ato praticado pelo consumidor no exercício do seu direito também é uma prática abusiva. Então, o que é que temos de proteção contratual? Quais são os princípios norteadores da proteção contratual? O princípio da transparência, que está previsto no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, e que possui como desdobramento o prévio conhecimento do conteúdo do contrato pelo consumidor, bem como o contrato tem a redação clara e objetiva, ou seja, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou dificultar a compreensão do seu sentido e alcance, deverá ser motivo de proteção contratual, uma vez que nessas relações de consumo o fornecedor ele deve ser transparente nessa fase pré-processual, pré-contratual, contratual e também pós-contratual, agindo com a máxima transparência possível, tanto em relação ao produto, como também em relação ao conteúdo do contrato. Então, a inobservância gera não vinculação do consumidor ao contrato. Existe também a interpretação favorável, o princípio da interpretação favorável, que é previsto no artigo 47 do CDC, que determina que, havendo dúvidas sobre determinada cláusula do contrato,
deve se interpretar da maneira mais favorável ao consumidor. Então, isso daí está previsto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Tem também o princípio da vinculação ao fornecedor, que está previsto no artigo 30 e também no artigo 48 do CDC. Ou seja, o fornecedor ele ficará vinculado à oferta. Então, toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que fizer vincular ou deve-se utilizar e integra o contrato a ser celebrado, ele estará vinculado ao consumidor. Então, as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo, elas vinculam o fornecedor, ensejando, inclusive, execução específica nos termos do artigo 84 e seus parágrafos. Então, tem também o princípio da preservação dos contratos. Então, isso daí está previsto no artigo 51, parágrafo 2º do CDC. Ou seja, uma cláusula contratual nula não invalida as demais, salvo se sua ausência comprometa o restabelecimento do equilíbrio da relação contratual. Então, tem também o direito ao arrependimento. Ou seja, também é chamado de prazo de reflexão. Então, está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor ele pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produto ou serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especificamente por telefone ou a domicílio. Então, se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão, eles serão devolvidos de imediato e monetariamente atualizados. Então, o prazo do direito de arrependimento é de 7 dias contados da assinatura do contrato ou de recebimento do produto ou do serviço. Apenas para compra fora do estabelecimento comercial. A exemplo de compra feita pelo telefone, pela internet ou por revistinhas tipo Natura, tipo Avon, tipo Rinodê, Jequiti. Então, temos as cláusulas abusivas, que são aquelas que nas relações de consumo têm despertado interesse por parte dos doutrinadores, dos juristas, da comunidade acadêmica, justamente porque, direta ou indiretamente, contribui para o movimento consumerista na atualidade. Contudo, surgiu o interesse em estudar sobre o mencionado tema através de vários estudos. Então, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sob a égide da atual Constituição Federal, representou uma inovação no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente em relação aos contratos com normas de proteção eficazes. Realmente, apesar de antigo, o tema das cláusulas abusivas, ele passa a ser disciplinado de maneira específica diante das atuais disposições. Então, sendo assim, justifica-se a relevância desse assunto
tanto de forma didática como doutrinária, e de sua pertinência também prática, ficando evidenciado a interdependência entre os conceitos jurídicos apresentados e também a realidade dos fatos quando da análise das cláusulas abusivas nos contratos de consumo. Então, gente, essa segunda parte da nossa temática, ela veio concluir aquilo que nós pretendíamos com a disciplina de Direito do Consumidor. Reitero que uma aula dada, um e-book lido, não é suficiente para que nós nos preparemos para a nossa vida profissional, gente. Então, aqui quem está falando não é uma professora, e sim uma orientadora de vida. Então, não tenho nenhuma intenção de que todos vocês saiam meros detentores de diploma, porque vocês já viram que, principalmente, notadamente agora com essa crise sanitária que nós estamos vivenciando, as exigências para que nós ingressemos no mercado de trabalho, ela vem sendo bastante até agressiva. Então, hoje temos espaço para aqueles que de fato estão estudando. Temos espaço para as pessoas que se mostram e se predispõem a serem de fato os melhores. A gente já viu que o currículo hoje ele não é algo tão imprescindível. O que está valendo é a nossa proatividade, o que está valendo é nossa capacidade de dirimir conflitos, a nossa vivência prática. Então, gente, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós desenvolvermos a nossa oratória, quanto mais lermos acerca de assuntos mais diversos possíveis, quanto mais nos mostrarmos pessoas predispostas a trabalhar em conjunto, gostar de trabalhar em equipe, sermos pessoas resilientes, sermos líderes no sentido de sermos inspiração, sermos pessoas que aquilo que pregamos é aquilo que cumprimos. Ou seja, eu não posso exigir do meu aluno que ele estude se eu não estudo. Eu não posso exigir do meu aluno e do meu subordinado, hierarquicamente, que ele seja uma pessoa pontual se eu não sou uma pessoa pontual. Eu não posso exigir dos meus colaboradores que sejam pessoas urbanas, que sejam pessoas agradáveis, que promovam um clima organizacional satisfatório, se eu sou a primeira a começar com fofoca, começar com leve trás. Então, os nossos tempos estão se modificando. O que se exige hoje de um profissional é algo que há 5, 10 anos não se exigia ainda. Então, formemos-nos, procuremos nos especializar naquilo que nós queremos. Caso você não tenha escolhido de uma forma acertada aquilo que você quis para a sua vida profissional, não é demérito nenhum você fazer uma transição de carreira.
Então, gente, é muito melhor nós modificarmos hoje do que trabalharmos a vida inteira em uma atividade que não nos dá prazer, não nos dá satisfação e, consequentemente, não vai nos dar a qualidade financeira que nós precisamos. Então, gente, fica aqui os votos de que vocês estudem, vocês de fato invistam na vida profissional de vocês. O curso de vocês, em sendo tecnólogo, são 2 anos, em sendo graduação, são 4 anos. E eu me recordo de dizer para os meus alunos dos cursos tecnólogos, na primeira aula, gente, é tudo muito rápido. E de fato é tudo muito rápido, porque quando menos espero, já estão na formação, já estão na colação de grau, e eu gosto sempre de perguntá-los: você se contrataria para ser o gestor da sua empresa? Então, eu não peço nem que me respondam, é só uma pergunta reflexiva. Então, aí é quando a gente vê o quanto nós não estudamos, o quanto fomos negligentes com os nossos estudos. Então, o incentivo que eu dou é que estudem o máximo possível. Esses livros que vocês estão vendo aqui são somente 10% dos livros que eu tenho, que não me oponho a emprestar a ninguém. Fora os livros que eu tenho em PDF, fiquem à vontade, todos vocês têm o meu e-mail, então aquilo que vocês precisarem de livros, de apostila, de matérias minhas ou de outros colegas, fiquem à vontade para pedi-los, para que eu possa encaminhá-los. Eu não tenho nenhum tipo de problema em ajudar nem os meus alunos, nem os meus colegas. Então eu faço votos de que estejam todos bem, que todos superemos essa época de crise sanitária, que a gente possa, o quanto antes, poder se encontrar nos corredores da faculdade, poder se abraçar, poder compartilhar momentos bons. E, reitero, estudem o máximo possível para que vocês possam galgar espaços altos, voarem alto também. E o mais importante, a gente não pode ter nenhuma mentalidade de sonho alto. Nós não podemos querer ser pessoas de futuros grandiosos se eu estou aqui com o pensamento de uma pessoa fracassada. Então, fica aqui a mensagem para que o quanto antes vocês reflitam sobre isso e tornem-se pessoas melhores, tornem-se pessoas mais estudiosas, mais positivas. O momento não está sendo favorável, mas temos que nos fortalecer, temos que estudar, não podemos deixar essa circunstância nos abalar, nos desestruturar emocionalmente. E fica aqui o apelo, de fato, estudem o máximo possível para que vocês, em 1 ano, 2 anos, 4 anos, estejam realmente com empregabilidade muito boa, certo? Então, eu estou à disposição através de e-mail para aquilo que vocês precisarem, os livros que vocês, porventura, precisarem, e faço votos que fiquem todos bem. Então, um abraço e fiquem com Deus.